Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre divisão celular e genética. Mendel, na sua primeira lei, ele enunciou o seguinte: cada caráter é determinado por um par de fatores, ou seja, dois fatores que se separam na formação dos gametas, que são os responsáveis, por juntar novamente ali as informações, indo um fator para cada par do gameta, o que torna ele puro, tá, gente? Então nós temos assim um genótipo e os alelos responsáveis pelas características vão se separando para cada gameta. O processo principal para que isso aconteça se chama meiose, que é um tipo de divisão celular que forma justamente os gametas, o esporo em algumas espécies vegetais. A meiose é um processo de divisão celular que só ocorre em células diploides, ou seja, 2N, e como resultado vão surgir 4 célulazinhas haploides, tá? Ou seja, com a metade do número de cromossomos, tá? E também é na meiose que ocorre a relação entre genética e o processo de divisão celular. A gente tem que entender o seguinte: a meiose trabalha em dois momentos, meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1 já ocorre a redução do número de cromossomos, ou seja, já torna haploide o processo. Então a gente chama a meiose 1 de reducional. E a meiose 2 a gente chama de equacional, porque ela mantém daí aquele número de cromossomos, já reduzidos lá na etapa 1 da meiose. Total, 4 células N. A meiose, gente, pela primeira lei de Mendel, determina-se que durante a fase reducional da meiose, os genes são segregados, ou seja, são separados. Metade dos gametas tem um dos genes de cada par e a outra metade o outro gene. A gente tem que lembrar que essas deduções, esses conceitos vieram depois, porque na época Mendel nem conhecia o conceito de gene, ele chamava de fatores, tá? E isso é importante ali a gente saber, e levando sempre em consideração. Na meiose 1, que é a chamada fase reducional, a célula diploide forma 2 célulazinhas haploide. Então já acontece o processo reducional ali. E nessa fase que os alelos já são separados. Tecnicamente, a meiose ela ocorre em 4 fases, tá? A meiose 1 a gente vai chamar de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. A célula 2N se divide em 2 células N e, portanto, nesse caso é um processo chamado reducional. Ela gera a variabilidade genética, tá? A diversidade entre indivíduos tem origem no processo de recombinação gênica que ocorre durante a meiose, tá? Através de um processinho chamado crossing over, em que ocorre os cromossomos homólogos trocam pedaços de braços deles, ficando cada um com um pedaço do outro, e trazendo ali esse aumento de variabilidade genética. E na meiose 2, o que acontece? Nesse processo, ocorre um processo equacional do que já foi reduzido na meiose 1 e ela também é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase, só que com o númerozinho 2 ali do lado, que é o segundo processo. Nela, a célula se divide em 2 células também N e consideramos esse processo como equacional. Muito bem, então nesse vídeo falamos sobre divisão celular e genética. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Valeu!